Nisso, uma mulher há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. Desde aquele instante, a mulher ficou curada. Esse mês vai fazer um ano que eu fui curada e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Então o vídeo de hoje vai ser sobre esse fato da minha vida, que pra mim é muito simbólico e muito importante. Eu espero que te ajude de alguma maneira, se você estiver passando pelo que eu passei, ou algum amigo seu, ou algum familiar seu. Eu oro realmente para que tudo que seja dito nesse vídeo seja unicamente para a honra e para a glória de Deus. Vou tentar ser mais breve possível porque a história é longa. Fiquei 12 dias internada, mas em 12 dias aconteceu muita coisa e eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus. Eu espero que você seja edificado através do meu testemunho. E cara, o amor de Deus me alcançou na pior fase da minha vida. Eu fiquei doente no ano passado, em outubro de 2016, e eu fui diagnosticada com infecção bacteriana nos rins, na bexiga, constipação intestinal, derrame pleural no pulmão esquerdo e cisto de 7 centímetros no ovário. Muita coisa. E pra falar a verdade, eu não me importava muito com a minha saúde. Já tinha um tempo que eu não fazia exame, já tinha um tempo que eu não ia ao médico. E nessa época também eu tava muito afastada de Deus. Eu sempre fui católica, mas depois eu comecei a frequentar a igreja cristã durante 2 anos. E aí, devido a problemas pessoais, eu acabei me desviando desse caminho. Eu dizia que eu acreditava em Deus, mas eu não queria fazer parte de nenhuma religião. E eu também não queria ter contato com a igreja, eu não queria que ninguém me chamasse pra ir pra igreja. E fiquei 4 anos nessa total frieza espiritual. E aí no ano passado eu acabei ficando muito doente. E no dia que eu passei mal, eu tava bem. Aparentemente eu estava bem. Eu passei um dia normal, comum como outro qualquer. E quando começou a anoitecer, eu comecei a sentir dores e eu comecei a passar mal. Nessa noite eu não consegui dormir. Minha mãe ficou a noite inteira, a madrugada inteira cuidando de mim. Quando começou a amanhecer, eu consegui dormir um pouquinho. Mas o pouco que eu dormi e acordei, eu já não conseguia mais levantar da cama e eu já não conseguia mais andar. Eu chamei minha mãe e minha mãe foi até mim, me levantou, me levou até a sala e me arrumou para poder me levar pro hospital. Eu tava muito preocupada, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei desesperada porque eu realmente não tava conseguindo andar. Fui levada pro primeiro hospital, fiz os exames e o médico disse que eu precisava ser internada, mas naquele hospital não tinha vaga para internação e não tinha suporte pro meu caso. E aí eu fui levada para um outro hospital. Esse dia foi muito cansativo porque foi uma correria pra gente. Eu passei o dia inteiro mal e a médica concluiu que eu tinha, conversou comigo, com a minha mãe. Ali eu me despedi da minha família para poder ir pro CTI. Eu fiquei 4 dias no CTI. Foi muito difícil para mim, porque esses 4 dias que eu fiquei lá, eu fiquei sem andar, eu fiquei totalmente dependente do cuidado das enfermeiras. Eu estava usando sonda, eu estava usando fralda, eu não conseguia mexer minha perna. Eu sentia muitas dores e eu chorava o dia inteiro de preocupação, de saudade da minha família. Eu queria muito voltar para minha casa, eu queria muito voltar para minha vida normal. Eu chorava muito de dor. Eu dizia pro médico, para as enfermeiras, eu dizia para minha família que aquela dor já estava num nível insuportável. Eu não estava mais conseguindo suportar aquela dor. Era como se estivessem esfaqueando a minha barriga. Era uma dor assim que eu não consigo explicar. E todas as noites eles faziam a coleta do meu sangue para fazer novos exames e ver se estava tudo bem comigo, ver se eu estava melhorando. Só que todos os dias, quando o médico ia lá falar comigo, ele dizia sempre a mesma coisa. A bactéria estava muito resistente e que eu ainda estava muito mal. E eles ainda não poderiam me dar alta do CTI, porque se eles fizessem isso, iria ser fatal pra mim. E eu queria muito sair do CTI, eu queria muito sair dali. E aí eu me lembro que nesse dia eu chorei muito porque eu não melhorava de jeito nenhum. E aí teve uma noite que eu não consegui dormir, eu só conseguia chorar e eu tava muito triste. E veio uma enfermeira pra conversar comigo. E ela ali tentou me acalmar e, incrivelmente, eu acredito que ela foi enviada por Deus, porque ela começou a falar de Jesus pra mim. Ela era cristã, então ela começou a contar o testemunho dela, ela começou a falar do amor de Deus pra mim, e ela repetia sempre pra mim que tudo tinha um propósito, pra eu não me preocupar e que eu iria melhorar. Então ela pra
mim foi uma luz no meio da escuridão. Tudo que ela falou pra mim penetrou no meu coração de uma maneira sobrenatural. Comecei a ficar muito emocionada com tudo que ela estava falando pra mim. E a esperança começou a brotar. E aí eu me lembro que eu fiz uma oração e eu falei pra Deus que eu não queria sair daquele lugar da mesma maneira que eu entrei. Eu queria sair dali diferente. E que se aquilo tudo tivesse um propósito, que eu realmente aprendesse alguma lição através daquilo que estava acontecendo comigo. Eu queria dizer pra vocês que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no dia seguinte de manhã, o médico veio dar a notícia que eu tinha melhorado e que eu poderia ter alta do CTI. E eu iria ser transferida para um outro quarto. E aí eu fiquei muito feliz. Eu não consigo explicar a felicidade que eu senti. Uma coisa tão simples me fez tão feliz ali naquele momento. Receber aquela notícia e eu agradeci tanto a Deus por aquilo. A primeira coisa que eu fiz, eu pedi para Jesus voltar para minha vida. E eu fiz uma oração muito emocionante. E ali naquele momento eu já me sentia já tranquila, não estava mais preocupada com nada. Jesus, ele começou a fazer a força brotar da minha fraqueza. Eu senti nesses dias muito forte a presença de Deus. E aí eu fiquei mais alguns dias internada. Eu ainda não tinha recebido o diagnóstico completo do que eu tinha. A princípio, no primeiro dia de internação, quando eu fui pro CTI, eu só sabia que os meus rins e a minha bexiga estavam infeccionados e que eu estava com constipação intestinal. Quando eu saí do CTI, eu fiz outros exames. Eu fiz uma ultrassonografia abdominal e foi aí que diagnosticaram o cisto e a água na pleura. Eu vou dizer pra vocês que realmente eu não fiquei preocupada com aquilo que me disseram. Eu tava extremamente confiante em Deus. Era caso cirúrgico, mas eu não tava nem um pouco preocupada com aquilo. Eu não tava desesperada porque eu sabia que a última palavra ia vir de Deus. 1 Pedro 5,7: lance sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Eu vivi momentos ali naquele hospital que eu nunca vou esquecer na minha vida. A minha relação com Deus foi restaurada ali naquele lugar, porque a todo momento eu sentia que eu não estava sozinha. Eu sentia que Deus estava ali e que Ele estava cuidando de mim, que não tinha com que eu me preocupar. Teve uma noite que eu passei muito mal. Eu tava tomando todo tipo de medicação pra dor e nada melhorava minha dor, nada aliviava minha dor. Eu tava com muita febre nesse dia e enquanto a enfermeira ela tava aplicando um medicamento na minha veia, eu sentia uma coisa assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu me lembro que eu tava chorando muito de dor, eu me lembro que eu tava sofrendo muito e eu não conseguia dormir, mas eu senti muito forte a presença de Deus ali do meu lado, sabe? Eu senti Deus falar comigo pra eu não me preocupar, que Ele iria cuidar de mim, que eu era forte, que aquilo ali iria passar. E eu me lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada, porque sentir a presença de Deus é algo inexplicável. E a enfermeira tomou um susto, porque eu comecei a chorar igual uma louca. E aí ela perguntou se estava tudo bem comigo, se ela tinha feito alguma coisa, se ela tinha me machucado. E eu falei, não, tá tudo bem. Eu só tinha sentido a presença de Deus e aquilo pra mim foi inesquecível. Eu nunca vou esquecer esse momento. Depois que eu melhorei e tive alta do hospital, fui pra minha casa, eu fiquei durante um mês ainda andando com dificuldade. Eu andava curvada e sentia muitas dores ainda. Comecei a fazer um acompanhamento com uma outra médica para poder tratar o cisto. Eu tinha que operar e essa médica passou exames pré-operatórios pra mim, pra ela poder estudar melhor meu caso, avaliar melhor o meu caso e poder marcar a cirurgia o mais rápido possível. Então, muitas pessoas oraram por mim. Eu soube que as pessoas estavam torcendo muito pela minha recuperação e antes de fazer os exames pré-operatórios, eu recebi a visita de umas meninas que faziam parte da igreja de uma amiga minha e elas foram lá orar comigo, chamar um pouco a presença de Deus pra dentro da minha casa e foi muito especial aquele dia pra mim, foi muito emocionante e era incrível a maneira que Deus me fortalecia. Eu dizia pra elas ali naquele momento, e eu digo isso pra todas as pessoas, que foram 12 dias internada, mas que foram 12 dias que valeram a pena, foram 12 dias com Deus, onde eu aprendi muita coisa, onde eu aprendi a dar mais valor à minha vida, onde eu restaurei a minha fé. Acreditava muito que Deus poderia me curar, eu tinha muita fé que aquele cisto poderia
poderia sumir a qualquer momento. E eu disse pra elas que eu já estava satisfeita com tudo que Deus tinha feito no hospital, com tudo que Ele estava fazendo e com tudo que Ele vai fazer, que eu não sei nem o que é ainda, mas que eu estava bem, estava tranquila, confio em Deus. Se eu tiver que operar ou não, Ele continua sendo Deus na minha vida. Eu só quero que no final de tudo, o nome dele seja glorificado através da minha história, através do que eu passei. Eu creio no dia bom, mas eu estou preparada para o dia ruim também. João 13:7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E tudo que vinha na minha cabeça era a frase que a enfermeira dizia para mim: tudo tem um propósito. Aquilo que você está vivendo, aos seus olhos, pode parecer o fim, mas também pode ser o início de uma grande virada na sua vida. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria. E aqueles que confiam no Senhor ainda serão como um monte de Sião. Não se abale. E aí eu fiz os exames, saiu os resultados, eu fui lá buscar. Antes de entrar no consultório, eu tava conversando muito com Deus e agradecendo muito a Deus por tudo que tinha acontecido. E eu não tava preocupada de maneira nenhuma. O peso da tribulação não se comparou com o peso da glória dele na minha vida. E aí eu tô com os exames aqui, todos os exames, e foi o dia mais feliz da minha vida, porque a médica abriu os exames, leu tudo e me deu a notícia que eu nunca vou esquecer, que eu estava curada, que aquele cisto tinha sumido, que minha saúde estava ótima, que eu poderia voltar para casa e viver a minha vida normalmente, voltar à minha rotina, que eu não ia precisar fazer cirurgia nenhuma e que eu estava totalmente bem. Eu me lembro que eu fiquei muito emocionada. Minha mãe estava comigo nesse dia, a gente chorou de alegria e eu agradeci muito a Deus, muito por aquilo. Ele faz além do que pedimos. Eu aprendi que para receber a cura física, primeiro eu precisava da cura interior. Então eu entreguei tudo nas mãos de Deus e eu permiti que primeiro Ele me curasse interiormente. Talvez você tá aí passando pela mesma situação que eu passei, talvez você perdeu a esperança, talvez você ache que a sua cura não vai chegar, mas eu tô gravando esse vídeo para te dizer que Deus opera milagres ainda e que Ele não muda. Tenha fé em Deus. Quando tudo diz que não, confie em Deus. Hoje eu vivo uma vida totalmente restaurada espiritualmente, muito feliz com a minha saúde, que hoje está bem. Foi um momento difícil. Enfrentar problemas de saúde não é fácil, mas Deus me fortaleceu em todos os momentos. Agradeço muito a Deus pelas enfermeiras que cuidaram de mim, pelos médicos que cuidaram de mim e pelas pessoas que tinham fé que eu iria ser curada. Se você está enfrentando um problema de saúde, tudo tem um propósito, vai dar tudo certo. Eu te convido para enfrentar esse seu problema de mãos dadas com Deus e não se preocupar com nada. Eu carrego sempre na minha Bíblia a pulseirinha de identificação do hospital onde eu fiquei internada. E sempre que eu passo por um momento difícil, eu olho para aquela pulseirinha e eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu queria terminar esse vídeo com um versículo que é muito importante para mim. 2 Coríntios 4, do 8 ao 10 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esse foi o meu testemunho. Eu espero que você tenha sido edificado através da minha história. Se por acaso você estiver enfrentando problemas de saúde, conte comigo em oração. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Que o nome de Deus seja louvado hoje e sempre. Até o próximo vídeo.